Agora a gente vai ver o passo a passo e as técnicas utilizadas pelos peritos. Isso para identificar esses corpos, os corpos carbonizados. Vamos ver na tela. A identificação das vítimas da chacina de uma família foi feita pelas polícias civis do Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais. Ao todo, 10 corpos foram encontrados. O de Elisamar e dos 3 filhos dela estavam neste carro carbonizado em Cristalina, Goiás. Renata Belchior e Gabriela Belchior foram encontradas carbonizadas neste outro veículo, em Unai, Minas Gerais. Marcos Antônio foi encontrado enterrado nesta casa, que funcionava como cativeiro, em Planaltina, DF. Na mesma cidade, Tiago Belchior, Ana Beatriz e Cláudia Regina foram encontrados nesta cisterna. Para o IML de Goiânia, foram enviados os corpos da cabeleireira e dos 3 filhos dela. O Instituto Médico Legal levou 2 dias para a conclusão de que realmente os corpos eram das vítimas. Logo que os corpos chegaram aqui, eles começaram a ser necropsiados ainda na terça-feira. E nesse momento, além do exame de necrópsia, que ele vai visar estabelecer circunstâncias da morte, etc., também foi coletado material genético dos cadáveres. E no mesmo dia foi enviado para o laboratório de DNA. Então, o laboratório de DNA recebeu o material genético das vítimas na terça-feira. O dos familiares, eu não sei exatamente quando foi, mas, salvo engano, foi na terça ou na quarta-feira que o material, para comparação, chegou no laboratório de DNA. E já na quinta-feira, pela manhã, houve uma resposta do laboratório de DNA. Para chegar à conclusão, os legistas fizeram um cruzamento do DNA das vítimas com outras pessoas da família. Os exames de identificação em geral são exames comparativos. Então, a comparação inicial que foi feita foi entre o material genético que foi coletado dos cadáveres e o material genético que foi enviado dos familiares. Ele foi coletado dos familiares e enviado para o laboratório de biologia e DNA forense. Uma vez feita essa comparação, estabeleceu-se a identidade tanto da vítima adulta, né, do sexo feminino, quanto da filha de sexo feminino. No caso das crianças, os peritos tiveram dificuldade para saber quem era quem entre os 2 meninos. Como elas possuíam a mesma ascendência, ou seja, elas tinham o mesmo pai e a mesma mãe, não foi possível diferenciar qual deles era qual. Só se sabia que ambos eram filhos da vítima do sexo feminino, adulta do sexo feminino. Então, foi feita uma comparação do nível de desenvolvimento dos dentes dos 2 cadáveres que o DNA não conseguiu diferenciar, porque se sabia que, de acordo com as informações que tinham sido passadas, um deles era mais velho que o outro. Então, se um era mais velho que o outro, ambos eram filhos do mesmo pai e da mesma mãe, logo a informação genética que ambos carregavam era muito, muito semelhante. E, muito provavelmente, eles tinham sido criados, né, com as mesmas condições muito semelhantes de nutrição e etc., então, era muito plausível que se considerasse que o desenvolvimento dental deles aconteceria de forma semelhante, contudo, respeitando a idade cronológica, né, que a gente chama a idade de cada um deles. Marcos Antônio foi identificado pela digital dele. Os peritos conseguiram chegar à conclusão em menos de 24 horas. E o DNA dele foi essencial para identificar a filha dele, Gabriela Belchior. E foi por meio do DNA de Gabriela que os peritos identificaram Renata, a mãe dela. Em trabalho conjunto com a PCDF, com a Polícia Civil do Distrito Federal, me foi encaminhado o material do Marcos, que foi identificado lá. O Marcos, ele é o pai da Gabriela. Então, nós conseguimos fazer o que a gente chama em análise de vínculo genético de uma análise de um trio. Então, nós tínhamos o pai, a suposta mãe e a suposta filha. Com isso, a gente conseguiu fazer uma identificação mais robusta desses corpos. Segundo a Polícia Civil aqui do DF, Cláudia e Ana Beatriz foram identificadas também pelo DNA. Em todos os casos, os peritos tiveram dificuldade para fazer a identificação dos corpos, principalmente por conta da forma em que eles foram encontrados e também do estado avançado de decomposição. No caso de Elisamar e dos filhos, segundo o perito, se o fogo tivesse consumido ainda mais os corpos, a identificação teria sido prejudicada.
O Fernando trabalha como perito há 13 anos e mesmo com todo esse tempo de trabalho, conta que se comoveu com o caso da família da Elisamar. Apesar de fazer parte da rotina, essa questão de crimes brutais, mas a quantidade de vítimas, crianças, também me chamou muita atenção, que eu me lembro, eu nunca tinha trabalhado com essa quantidade de corpos de vítimas crianças, né? Cara, esse é o detalhe. Você já pensou ali, você tendo que manipular os corpos de 3 crianças? Os corpos de 3 crianças. Pra saber quem era quem ali, mexe de um lado, mexe do outro, puxa na cara, puxa no pedaço de pele que tiver. Não deve ser um trabalho muito fácil. Graças a Deus aí tem cada um, né? Eles lá trabalhando e ajudando aí toda a polícia, ajudando a população de Brasília a identificar quem são essas pessoas, e só com essas identificações que é possível o avançar da investigação. E graças a Deus foi um trabalho muito rápido, foi um trabalho aí de excelência, onde rapidamente os 10 corpos foram identificados com técnicas diferentes. Até porque foram mortos aí com técnicas diferentes. Onde 5 vagabundos agora estão presos respondendo por isso. Tem um menorzinho de idade também envolvido. Então nós temos aí 6 vagabundos nessa composição toda, né? Os maiores de idade vocês veem aí, que é Horácio, Gideon e Fabrício. Também Carlomã e Carlos Henrique. Do lado direito, a gente não pode mostrar a foto dele. É o tal do menor de idade envolvido na morte de 10 pessoas. Motivação, Fred? Ninguém sabe. Tudo indica que é por conta de dinheiro e tudo indica que é por conta de terras. E essas terras seriam de Marco Antônio, primeiro do lado esquerdo, na parte de cima do seu vídeo. Mas como Marco Antônio tinha terra se ele morava numa chácara que ele invadiu? Dona dessa chácara está em contato com o Tatuzinho o tempo todo e dizendo sim, ele invadiu, sim, ele era invasor, e sim, eu tinha que pagar as contas de luz de dentro de casa, porque nem isso ele pagava, para não perder a luz, para não ficar sem luz. Uma outra conta também agora, que ela que pagava alguns impostos, alguns impostos aí, ela que pagava lá dessa chácara para esse cabra tá morando com a família e esses marginais. Mas também lembrando que Marco Antônio não era boa bisca. Marco Antônio aí já tinha algumas passagens pela polícia. Marco Antônio, a informação que o Tatuzinho deu ainda há pouco, é que conheceu o tal do Gideon na cadeia. Esse Marco Antônio conheceu o Gideon de dentro da cadeia. Fizeram amizade lá e trouxeram essa amizade porqueira pra cá. E parece que agora Gideon deu o tombo na família inteira desse cara, matou todo mundo e matou ele. Já ouviram falar de amigo da onça? O cara sofreu com o amigo da onça. Sofreu com o amigo da onça. Que é o tal do Gideon. Gideon é o mandante do crime, Gideon está no seguro. O que é estar no seguro? Seguro é uma parte lá da penitenciária daqui de Brasília, Papuda, que é mais seguro. É o que a gente chama de cela especial. O filho da égua desse tem cela especial. Cara, onde um negócio desse? Pra cela especial. Aí, pra tu ter cela especial em Brasília, só se tu tiver nível superior. Tu tem? Tem não? Mas o idiota desse aqui vai pra cela especial.